A nação rubro-negra está muito preocupada. Existe uma notícia referente à possível venda do Gerson para o Zenit. Muito dinheiro, é uma proposta alta, tanto para o Flamengo quanto para o jogador. O Observatório do Flamengo acompanhou os principais influencers no dia de hoje e verificando o que eles estão repercutindo de informação. O que é verdade? O que de fato está acontecendo? Pessoal, sem delongas, vamos para o vídeo e vamos acompanhar o que os principais influencers estão falando. Segue o vídeo! A atualização da última informação que eu trouxe aqui. Vamos falar agora do Gerson, porque o jornalista Júlio Miguel Neto noticiou o seguinte: Zenit faz proposta de 28 milhões de euros pelo volante Gerson do Flamengo e da seleção brasileira. Um dos empresários do atleta e outros integrantes do staff do volante confirmam interesse / proposta pelo Coringa. A proposta é avaliada como excelente e não é descartada a saída do meia. Aí ele botou uma declaração aqui, provavelmente de um dos empresários. Abre aspas. Gerson está muito feliz. Defende o clube de coração onde é ídolo e capitão. E vive um momento ímpar, mas vale ressaltar que ele é funcionário do clube. Mas de fato a proposta é excelente e agrada muito. Gente, 28 milhões de euros hoje dá 173 milhões de reais. É muita grana num jogador de 28 anos. Não acharia um absurdo o Zenit oferecer isso no Gerson, tá? Os caras têm muito dinheiro. Eu, no lugar do Gerson, não iria me esconder na Rússia. O cara é ídolo aqui no Flamengo, capitão, jogando muita bola, seleção brasileira. Eu, no lugar dele, conversaria com o Flamengo por uma renovação de contrato. Eu não iria para a Rússia. Eu, se eu fosse o Flamengo, não venderia. Ah, é muito dinheiro. Não venderia. Pessoal, essa é a primeira notícia de um jornalista da Globo e o Vini Casagrande. Ele está lendo a notícia e está dando a opinião dele. Nesse início, pela minha experiência, pelo que parece, os empresários de alguma forma já tomaram conhecimento dessa proposta. Eu acho que o Flamengo não recebeu proposta nenhuma. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão esquentando a proposta, dando visibilidade para agregar valor para o jogador. Eu vejo dessa forma. De qualquer forma, o Vini Casagrande, ele leu a notícia, absorveu a informação e deu a opinião dele, que ele não iria. Tá? Então, ali foi a primeira reação do Casagrande a ter contato com essa notícia. Vamos continuar para a próxima notícia. Pessoal, o Zenit teria enviado uma proposta ao Flamengo, segundo o Júlio Miguel Neto, e a proposta está na mesa do Boto, que ainda vai analisar. O que eu apurei sobre essa situação de uma saída do Gerson? Há alguns dias atrás, eu falei com uma pessoa muito próxima do Gerson, e galera, estava próxima mesmo, sacou? Eu falei com a pessoa e a pessoa estava na mesma hora do lado do Gerson, sobre a possibilidade de uma proposta do Real Madrid para ele, tá? Que começou a ventilar que poderia vir uma proposta do Real, tanto para ele quanto para o Wesley. O Real Madrid não tem lateral direito. O lateral direito do Real Madrid é acho que é o meia atacante Lucas Vázquez, né? Que tá meio que improvisado ali na lateral direita. Então, tava Gerson e o Wesley juntos, na mesma casa. Eles estavam jogando videogame. E enquanto eles estavam lá, eu tava falando com uma pessoa que estava no mesmo recinto que eles. E perguntei sobre essa situação de uma provável, se viesse uma proposta do Real Madrid, se o Gerson toparia. E o Gerson brincou, respondendo assim, meto o pé na hora, porque é o sonho de todo mundo ir pro Real Madrid. Mas no bate-papo ali, ele deixou bem claro o seguinte, que ele não iria para qualquer clube. Ele está muito feliz no Flamengo, é o capitão do Flamengo, então não é qualquer clube que tiraria o Gerson do Flamengo não, tá? De jeito nenhum. Agora, no caso do Zenit, o interesse do Zenit no Gerson, ele procede sim, até porque eles perderam o Arthur e o Wendel para o Botafogo e perderam o Claudinho para o Al Saad do Catar. Então eles estão refazendo o meio de campo deles sim, e eles têm o desejo de ter. Agora, se o Wesley não quer ir para a Rússia, imagina o Gerson. Duvido muito que o Gerson aceitaria se transferir para o Zenit da Rússia nesse momento. O Gerson, que está sendo convocado para a seleção brasileira a todo momento, está se firmando como titular da seleção brasileira, fez golaço na seleção brasileira, a Copa do Mundo está batendo a porta, o Gerson deixar o Flamengo hoje para ir se esconder lá nos cafundó dos crochoxó da Rússia, para ele é um prejuízo muito grande. Então essa proposta
Vamos lá, pessoal. Essa notícia foi às 8 da manhã. A primeira foi no caso às 6 da manhã. 8 da manhã, o Fabrício Rubro-Negro, da canal Resenha Rubro-Negra, também repercutiu essa notícia. Pelo que parece, ele tem uma certa proximidade, de jornalista, uma proximidade com as pessoas que são próximas a Gerson, e ele fala que o Gerson não abriria mão de ir para o Real Madrid, mas para um outro clube não seria tão fácil. E que, de fato, faz sentido ter uma proposta porque o time do Zenit perdeu 2 grandes jogadores. E eles estão realmente, parece que estão dispostos. Novamente, eu acredito que o Zenit tenha feito uma proposta e o Fabrício, ele deu essa notícia, mas eu acho, minha opinião, que o Gerson e a equipe de empresários estão esquentando notícias. Esquentando a notícia para poder dar maior visibilidade para o Gerson. Inclusive até para poder chamar a atenção de outros clubes. Depois eu vou avançando com a minha teoria, tá? Vamos para o terceiro vídeo. Deixa eu mudar o assunto e falar agora sobre Gerson, porque o Zenit, os caras querem desmontar o Flamengo. Os caras ofereceram 30 milhões de reais, 30 milhões de euros, na verdade, pelo Wesley. O Flamengo não aceitou. E agora os caras estão oferecendo 28 milhões de euros, que daria 170 milhões de reais pelo Gerson. O Gerson tem contrato com o Flamengo até 2027. E assim, essa informação foi o Júlio Miguel Neto que trouxe, e a gente precisa ligar uns pontos. A proposta é válida, é natural que um jogador que se destaca no Flamengo, que se destaca na seleção brasileira, chegue proposta para ele, mas eu acho muito difícil que o Gerson saia do Flamengo para ir para o Zenit. Por quê? Primeira situação que o Zenit está hoje. O Zenit não disputa nenhuma competição europeia. Ele disputaria pelo menos só o campeonato local por lá. Segundo, o Gerson já voltou da Europa. Ele sai do Flamengo, ele vai para o Olympique, ele dá certo no Olympique. Não deu errado, não. Ele deu certo no Olympique, conseguiu jogar bem no Olympique. Ele quis sair do Olympique para voltar para o Flamengo. Ele quis deixar o Olympique para voltar para o Flamengo. Então, eu acho muito difícil que o Gerson ele queira sair. O Frazoeiro está muito certo na visão dele. Ele estava na França, né, no clube europeu, e ele quis voltar ao Flamengo. Ele já teve uma experiência que, de certa forma, não foi positiva. Imagina ele passar pela experiência de jogar na Rússia, um país extremamente frio, uma cultura totalmente diferente. Eles estão aqui no Rio de Janeiro, com projetos. Então, nesse ponto, é uma análise muito boa do Frazoeiro. Tá? Então, eu continuo achando que o Gerson, na minha opinião, ele não quer ir para a Rússia. Mas os empresários vão repercutir essa notícia. Mas isso foi 8 da manhã, porque as coisas vão acontecendo muito rápido. Vamos lá para a próxima notícia. Zap Zap. E o Flamengo foi surpreendido com uma proposta que chegou na noite de ontem, vinda do Zenit, da Rússia. O clube, que já pretendia a contratação de Wesley, chegou a subir a proposta inicial de 25 milhões de euros para 30 milhões de euros pelo lateral direito, agora ofereceu 28 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais pelo meia Gerson. Isso mesmo, Gerson, Coringa da Nação, capitão da equipe do Flamengo, e o Zenit quer a contratação do jogador. Para tanto, oferecendo aí a quantia de 28 milhões de reais. Os valores teriam sido repassados ao pai empresário do jogador, o seu Marcão. No entanto, o Flamengo foi taxativo. Não pretende negociar o jogador com o Zenit ou com qualquer outro clube. Gerson é considerado titular absoluto, um dos líderes do elenco e também um jogador que tem uma enorme empatia com o torcedor. Olha, o Mauro Santana rapidamente diz que o Flamengo foi taxativo em relação a isso. Eu acredito que o Flamengo não se posicionou em relação a isso. Eu acredito que o Mauro Santana deu esse posicionamento baseado no posicionamento do Boto, que o Boto disse que os seus principais jogadores não irão ser vendidos. E o Gerson é um dos principais jogadores. Eles vão esperar o Mundial. E eu acredito nisso. Eu não acredito que o Boto vai vender seus principais jogadores agora. O Wesley e o Gerson, para mim, são inegociáveis. Existe uma Copa Mundial, gente, uma Copa Mundial, não é uma Copa Libertadores, não, é uma Copa Mundial. E o Flamengo não vai desfazer os seus melhores jogadores por valor nenhum. Porque, inclusive, o potencial de valorização após esse campeonato é algo avassalador.
Então não faz sentido nenhum o Flamengo antecipar e enfraquecer seu time para um campeonato tão importante. Mas vamos seguir ali por quinto vídeo, porque agora as coisas vão modificando. Seguinte, olha só. Após os representantes do Gerson sinalizarem, né, que teve uma recusa do Flamengo, sinalizaram lá, segundo o Júlio Miguel Neto, né, ele trouxe a primeira informação dos 28 milhões de euros pelo Gerson. A gente entrevistou o pai do Gerson lá em Belém e ele falou que o filho acataria o que o Flamengo quisesse. Se for para ajudar o Flamengo, ele sairia, mas ele queria ficar, né? Mas a gente sabe como é que é o futebol. A chance do jogador aí fazer aí o seu último pé de meia, e a proposta que chegou não agradou o Flamengo e os representantes do Gerson levaram lá para o Zenit que a proposta de 28 milhões de euros, cerca de 167 milhões de reais, foi recusada. O clube russo aumentou, então, a oferta, segundo o Júlio, para 35 milhões de euros, cerca de 208 milhões de reais na cotação atual. O Zenit pretende oferecer ao meia um salário de 600 mil euros mensais, 3,5 milhões de reais. Rapaz, aí também, né? Mesmo ficando fora ali do foco da seleção brasileira, receber 3,5 milhões de reais é brincadeira, né? 4 anos de contrato. Mais cedo aí a gente trouxe aqui nas páginas Paparazzo Rubro-Negro a informação que o Flamengo só aceitaria começar uma negociação caso os russos chegassem num valor de 35 milhões de euros, e o Flamengo ainda exige um aumento, podendo chegar a 40 milhões em metas. Isso aí o Flamengo é só para começar a conversar. E saída apenas após o Mundial de Clubes, o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, tá? Gente, aqui já está avançando. Começou de 28 milhões e 35 milhões de euros. Mas observe o cenário que o Papa passou. Parece que tem um representante. Esse representante, ele passa, ele tem informação da proposta, vai até o Flamengo e fala assim, olha, estamos interessados, 28 milhões de euros, como se fosse uma sondagem. Aí o Flamengo foi, não, 28, pelo que o Papa está falando, né? Aí o Flamengo responde, não, esse valor é muito baixo. A partir de tal valor, a gente começa a conversar. Então parece que eles já retornaram um valor equivalente para o Flamengo. Nós vamos oferecer 35 milhões de euros e já ofereceram um salário de 600 mil euros para o Gerson. Então, segundo o Paparazzo Rubro-Negro, já está tendo essa comunicação através de um representante. E essa comunicação, ao mesmo tempo, tem sido vazada. Eu vou passar a minha opinião. De fato, pode sim, o Flamengo pode receber essas sondagens, essas propostas, e o Flamengo pode se pronunciar e dar um posicionamento em relação a isso. Mas eu acredito que através dessas informações ocorre esse vazamento seletivo de informações. Eu acredito que o Flamengo, em hipótese alguma, vai negociar o Gerson. E o Gerson está preparando cama não para o Zenit, mas para um outro clube. O Zenit está sendo usado. Inclusive, pode estar até sendo usado pelo Flamengo também, porque o Flamengo já foi muito sacaneado pelo Zenit. Vamos seguir o vídeo. E o que eu tenho de apuração também sobre Gerson não tem nenhuma proposta no Flamengo. Inclusive, vou ler exatamente o que a pessoa disse. Vamos lá. Não tem nenhuma proposta. Fala, Vene, tudo bem? Não houve nenhuma proposta em caps lock, em caixa alta, pelo Gerson. Zero. Nada, mentira, não tem nada. Pronto, eu estou trazendo aquilo de apuração. E outra, apuração também com pessoas que administram a carreira dele também negam qualquer possibilidade de proposta nesse momento de negociação. E mesmo que chegasse, o Flamengo não pretende vender o Gerson. Então, assim, não tem nada relacionado ao Gerson. Hoje, nem o risco do Gerson sair. Nenhum. Estamos falando dia 6 de fevereiro. Hoje não tem nenhum risco do Gerson deixar o Flamengo. Eu estou falando isso porque muita gente está me procurando, preocupado. Eu estou trazendo aquilo que eu tenho de apuração. Repito, não sou dono da verdade, acredite se quiser, eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro, tá? E eu estou trazendo aqui porque o meu... O Vene Casagrande, ele traz a informação que alguém do Flamengo que é responsável pelas negociações disse que não recebeu nenhuma proposta. E com certeza não recebeu proposta. Para você receber uma proposta, você recebe algo documentado, algo por escrito. Eu acredito, sim, que há
uma troca de conversa, uma troca de informações, ligações, uma interação e uma resposta meio que formal e informal. Então, eu acredito como os outros influencers, ao obter essa informação, deve ter tido alguma troca de informação entre representantes e pessoas do Flamengo, mas de uma maneira que foi informal, até mesmo para não ter registro. Mas, de qualquer forma, eles já se utilizam dessa comunicação para repercutir essa notícia. Então, o Flamengo, de fato, não recebeu nenhuma proposta, o que não significa que não tenha sido falado sobre valores. Tá? Então, só para não ficarem pensando que as outras pessoas que estão trazendo informação estão mentindo. Também não pode ser que estão dizendo a verdade, mas o que eles estão conseguindo cobrir de informação. Beleza? Vamos para o próximo vídeo, Rafa Melo. Aposta milionária do Zenit por Gerson. A gente falou aqui no vídeo da manhã que o clube, né, ofereceu 28 milhões de euros e que o Flamengo queria 35 milhões de euros, 210 milhões de reais para começar aí a conversa, né, para sentar na mesa. E aí, após representantes de Gerson sinalizarem uma recusa do Flamengo ao Zenit dessa primeira proposta de 167 milhões de reais, o Zenit aumentou a oferta para 35 milhões de euros, 210 milhões de reais. O Zenit pretende ainda oferecer um salário de 600 mil euros, 3 milhões e meio de reais e 4 anos de contrato. O Gerson receberia o maior salário do Zenit. Nós estamos falando aqui de uma proposta surreal e uma reunião pode acontecer nos próximos dias. José Boto, diretor de futebol, falou que nenhum titular iria sair nesta temporada ou até o Super Mundial de Clubes. E é isso que o Flamengo quer. O Flamengo quer segurar todos os jogadores importantes, e o Gerson é um deles, até essa grande competição, a Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer nos Estados Unidos entre junho e julho. O Rafa Melo, eu concordo com uma informação em relação ao José Boto. O José Boto, para mim, ele não irá negociar seus principais jogadores. Ele não é maluco de fazer isso. Não tem como você repor um Gerson. É impossível você conseguir repor um Gerson, independente do valor. Então, para mim, não faz sentido. O Porto ele vai segurar seus principais jogadores, não vai abrir mão disso. E o Flamengo tem direito sobre isso, é o contrato, não tem nem como o Gerson pedir, ele vai ser negado. Assim, após o Mundial a gente conversa. Antes do Mundial, não. Agora, a especulação dele de que vai ter uma reunião nas próximas semanas, o Flamengo não vai se reunir para conversar sobre isso, gente. Não vai se reunir. Eu duvido que isso vai acontecer. Aí já é uma opinião minha. Isso não vai acontecer essa reunião. Isso para mim foi uma especulação do Rafa Melo em relação a essa reunião. Mas vamos seguir para a última notícia da resenha rubro-negra e vou dar minhas conclusões finais. De campo, o Zenit vem com tudo para cima do Flamengo para ter o Gerson. Mais de 180 milhões de reais oferecidos no Gerson e a proposta agora aumentou. Gente, eu contei para vocês hoje de manhã que eu tenho uma fonte muito próxima do Gerson e essa fonte, ao ser perguntado sobre para que time ele sairia sem pensar duas vezes, me informou que o Gerson, perto dela no momento, falou o seguinte: o Real Madrid aumenta o pé. Gente, esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Eu quero que vocês guardem essa informação do Fabrício Lopes. Falei isso para vocês hoje de manhã, tá lembrado? Pois é, só que tem um detalhe. Essa proposta mexeu com o Gerson. A proposta para o Flamengo, que foi recusada, é uma situação. A proposta que foi para o Gerson é outra completamente diferente. E, meus amigos, o Gerson está construindo uma casa hoje, lá no Rio de Janeiro, num terreno que ele acabou de comprar e tal, que a construção está avaliada em mais de 10 milhões de reais, velho. Então, tão ligado? Vai construir um sobralzinho, né? Coisa bem humilde, 10 milhões de reais. E ele está muito empolgado com essa construção e não queria sair agora para poder, né, tomar conta de todo o processo, curtir todo o processo. Afinal de contas, não é todo dia que tu constrói uma casa de 10 milhões de reais. Mas a proposta do Zenit para o Gerson mexeu com ele, abalou com ele. A informação que eu tenho é a seguinte: o Gerson tá deixando tudo nas mãos do Flamengo e já colocou o seguinte: a proposta primeiro tem que ser boa para o Flamengo. Mesmo ele tendo ficado balançado com a proposta do Zenit, primeiro tem que ser boa para o Flamengo. Em sendo boa para o Flamengo, aí ele vai ver o lado dele, que ele já está gostando muito. E a ideia, meus amigos, é que melhorando a proposta para o Flamengo,
Melhore-se a proposta também para o Gerson. Então, infelizmente, hoje, a situação é crítica, sim. Gente, olha, eu vou falar o que deve estar acontecendo. Confie na minha análise, pelo menos eu confio muito na minha análise. O Flamengo deve estar zoando com o Zenit. E o Gerson está fazendo isso junto. Mas, ao mesmo tempo, eles estão esquentando o nome do Gerson. O que acontece? O Gerson está se mostrando interessado pela proposta do Zenit. E tudo está sendo aberto na mídia. E está falando assim, não, poxa, esse valor está me atraindo. Realmente eu tenho interesse. O que está acontecendo? A repercussão dessa informação vai dar mais visibilidade para o Gerson. E na informação do Fabrício falou assim, para qual clube você sairia? Aí eu já associei Real Madrid. Real Madrid eu meteria o pé. Por quê? Porque o Gerson, ele está tentando dar um recado para o clube da Europa, Real Madrid, ó. Se você quer me chamar, a oportunidade é agora. Então, gente, o que eu acredito é o seguinte, o Gerson, ele está tentando aumentar a sua visibilidade no mercado europeu. Essa para mim, não sei se é para agora, não sei se é para quando, mas ele quer jogar no time da Europa. E isso é uma estratégia para ele dar evidência ao nome dele. E eles estão utilizando o Zenit. O Flamengo jamais vai negociar com o Gerson nesse período antes do Mundial. Eu duvido. Eu duvido. E até mesmo com o Real Madrid, o Flamengo dificultaria muito. Imagina o Zenit, que sacaneou ele tantas vezes. Só você realmente parar para pensar um pouco, o Zenit sacaneou o Flamengo tanto e o Flamengo vai ceder. Gente, não faz sentido. O Gerson vai ficar até o Mundial. Agora, se vier um Real Madrid, aí, meu amigo, aí o negócio vai ficar difícil. Mas se não for Real Madrid, esse negócio do Zenit, pro Zenit ele não vai. Então é isso, pessoal. O canal Observatório Rubro Negro. Meu trabalho aqui é acompanhar o trabalho dos influencers e fazer toda essa análise, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!